Ô glória, ô glória, ô glória, louvado seja o nome santo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Quero saudar todos vós com a santa e gloriosa paz de Deus, a você, meu amigo, a você, minha amiga, a você, meu inscrito, a você, meu irmão, minha irmã, e você que não é inscrito, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e o melhor, compartilhe com esta obra, porque é a palavra de Deus, amém? Quando você compartilha com a palavra de Deus, você está provocando as bênçãos retidas, amém? Para com a sua vida. Então Deus vai dar para você o tanto quanto você merece. Quando você compartilha com as palavras de Deus, com a obra de Deus, boa coisa você está fazendo. E Deus com certeza te recompensará. Eu quero te convidar para que você venha continuar junto comigo na leitura sagrada que é a palavra de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E você que não é inscrito, se inscreva, vá se inscrevendo, amém? Vá se inscrevendo, porque enquanto mais pessoas se inscreverem neste canal, mais a palavra de Deus vai se expandindo e se expandindo. Eu sei que a seara é grande, tem muita gente pregando a palavra, tem muita gente fazendo leitura, fazendo louvores, pregações, ilustrações, não é verdade? Mas a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Por mais que tenha pessoa fazendo este trabalho, ainda é pouco. Então, quando você compartilha, você faz manifestar mais pessoas no mundo. E Deus se agrada disso. E quando você ora, Deus ele atende sua oração. Porque você é uma pessoa do coração humilde, manso e maravilhoso. Uma pessoa que compartilha com a palavra de Deus. Amém? Então, compartilhe. Desta vez nós temos aqui a continuação da palavra de Deus em número, exatamente no seu capítulo 27, tá bom? Capítulo 27, estou com a Bíblia aqui na minha perna, tá bom? Glória a Deus. Capítulo 27 de Números. A lei acerca das heranças. Vamos ler? Ô, glória, vamos ler. E chegaram as famílias de Zelofeade, filho de Refé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas famílias: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família. Porquanto não teve filho, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levantou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai fará passar a elas, e falarão aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos,
então dareis a herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, havendo-a visto, então será recolhido aos teus povos, assim como fui recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandado, de mim santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que as faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué é designado para sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme ao seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém, irmão? Você preste atenção que a palavra, ela tá se aprofundando e ela tá cheia de unção, cheia de poder. Amém? Irmão, para você sentir a presença de Deus, não precisa tanta gritaria, tanto parrapapá, tanto pega-pega, tanto corre-corre, não, irmão. Amém? Não precisa, para você sentir a presença de Deus, só precisa você buscar a presença em espírito e em verdade. Simples assim, humilde assim, não precisa tanta coisa não, irmão, não precisa não. Amém? Quem busca, encontra, e quem bate, a porta abre. Tá certo, meu amado? Então eu sinto a presença de Deus, a minha alma fica satisfeita, meu espírito também, e toda a minha carne se alegra, né, irmão? Sentindo a presença de Deus, amém? Então que Deus abençoe, e vamos para o próximo vídeo, e compartilhe, porque Deus vai te dar tudo quanto você precisa e merece, tá bom? Deus abençoe.